Vamos passar agora ao Bloco de Esquerda e tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, os números da economia são uma boa notícia para o país, sem nenhuma sombra de dúvida, e devo dizer que o Bloco de Esquerda não fica surpreendido. Dissemos sempre que a recuperação de rendimentos de trabalho, salários e pensões teria um efeito virtuoso na economia e na criação de emprego. E por isso dissemos também sempre que existia folga para irmos mais longe. O Governo, ao contrário, previu números abaixo e travou medidas de recuperação de rendimentos e de investimento público, e por isso nós sabemos hoje com os números, e eu acho que essa é a conclusão mais importante a tirar, é que não só estávamos certos quando decidimos por uma política de recuperação de salários e pensões, como sim podemos e devemos ir mais longe. Porque se o tivéssemos feito, os números da economia seriam ainda melhores. Podemos transformar este crescimento económico em efeitos muito concretos na vida das pessoas, e as medidas que faltam estão à vista, todos nós. São as medidas seguramente na legislação do trabalho, combatendo a precariedade, acabando com a caducidade da contratação coletiva para permitir uma valorização real dos salários. São as medidas do apoio social num país em que 2,5 milhões de pessoas ainda vivem em situação de pobreza, e essa é a nossa urgência, e é seguramente o investimento público e o investimento nos serviços públicos. E há um serviço público, Sr. Primeiro-Ministro, sobre o qual hoje gostaria de conversar consigo: a saúde. O Serviço Nacional de Saúde. Não é a primeira vez que trazemos o tema da saúde aos debates quinzenais. E o Sr. Primeiro-Ministro dirá, e com razão, que fizemos caminho em 2 anos. Há 2.000 novos médicos, 2.800 novos enfermeiros e enfermeiras, mais 200 técnicos de diagnóstico, mais 600 trabalhadores de diferentes categorias no Serviço Nacional de Saúde, e isso traduziu-se em quase mais 500 mil de consultas nos cuidados primários, mais 250 mil consultas em cuidados hospitalares, mais 20.300 cirurgias só no ano passado. É verdade, foi caminho feito. Mas temos de falar, porque é para isso que aqui estamos, do que falta fazer. E há um tema que nos preocupa, e julgo que preocupa o país todo, que é o problema dos médicos especialistas e a enorme incompreensão que temos sobre o facto de não existirem ainda concursos para a contratualização destes médicos, que são necessários nos hospitais, como são necessários nos centros de saúde. Há 640 médicos especialistas à espera dos concursos para serem contratados. Enquanto isso, os hospitais e os centros de saúde esperam por os médicos especialistas. Só nos médicos de família vemos como este cenário é absolutamente absurdo. Há 700 mil utentes do Serviço Nacional de Saúde que ainda aguardam por médico de família. E há 77 médicos especialistas prontos para ser contratados e que ainda não foram contratados. Há uma lei que diz que nenhum recém-nascido em Portugal fica sem médico de família. E há 4.000 recém-nascidos, nascidos já durante a vigência desta lei, sem médico de família. O Sr. Ministro da Saúde disse-nos aqui em janeiro que os contratos, no início de janeiro, 9 de janeiro, que o contrato estava por dias. Afinal, quando abrem os concursos para contratar os médicos especialistas? Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Tem razão. A primeira grande vitória desta maioria foi ter demonstrado que a reposição de rendimentos não só não era um entrave, como, pelo contrário, era uma condição necessária ao relançamento da economia. Todos nos recordamos quando nos disseram que o aumento do salário mínimo nacional ia travar o crescimento do emprego e ia afugentar o investimento. Em 3 anos, o salário mínimo nacional subiu 15%, o alargamento da contratação coletiva abrange hoje muito mais trabalhadores do que abrangia no início desta legislatura, e os contratos já negociados representaram um aumento de 2,6% em média dos rendimentos em 2017 relativamente ao precedente. E não obstante, nós tivemos um aumento do investimento empresarial e tivemos, sobretudo, um grande crescimento do emprego. E um crescimento do emprego com mais qualidade, porque a esmagadora maioria do emprego que está a ser criado é emprego que não é precário,
é emprego que não é a prazo. 85% do emprego criado em 2017 é emprego sem prazo. Isto significa que a reposição de rendimentos foi essencial para devolver confiança à sociedade portuguesa, para melhorar o clima económico, para criar condições para o investimento. Mas foi também importante que criássemos as condições, seja de incentivos, designadamente de execução dos fundos comunitários, seja um quadro macroeconómico de estabilidade, que tem permitido vir a reduzir as taxas de juros, que criaram condições mais favoráveis e de confiança para o investimento. Temos, por isso, de continuar esta trajetória, porque o grande benefício que se pode traduzir na vida do dia-a-dia das pessoas relativamente ao nosso crescimento económico é podermos ter cada vez mais e cada vez melhor emprego. Essa é mesmo a medida da nossa política económica. Não sei se acompanhou inteiramente tudo o que eu disse ainda na campanha eleitoral, mas uma das coisas que repetidamente disse é que o grande objetivo da nossa política económica seria emprego, 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 e é por isso que temos muita satisfação em que estamos contentes com a redução do déficit, estamos contentes com a redução da dívida, estamos contentes com o crescimento, mas estamos, sobretudo, muito contentes com a criação de emprego. E esse crescimento económico nos tem permitido, simultaneamente, ter uma trajetória de termos finanças públicas mais sãs, ao mesmo tempo que reforçamos o investimento na escola pública e que não é alheio ao facto de haver uma redução do abandono escolar precoce e também do reforço, que aliás aqui sintetizou muito bem do que já se conseguiu no Serviço Nacional de Saúde. E a sua síntese demonstra bem o que é necessário prosseguir. É continuarmos a fazer nos próximos 2 anos aquilo que já fizemos nos 2 anos anteriores. Continuar a reforçar o investimento, continuar a fazer a melhoria do equipamento, continuar a investir em novos centros de saúde, em novas unidades de saúde familiares, em novas câmaras de cuidados continuados, na continuação do reforço do pessoal, designadamente também dos médicos especialistas. Não lhe posso dizer ainda a data em que será aberto o concurso, mas que vai ser aberto o concurso, irá ser aberto o concurso, porque iremos prosseguir a trajetória que temos vindo a executar. E a melhor garantia do que continuamos a fazer nos últimos 2 anos foi precisamente o que já fizemos nos 2 anos precedentes e que tão bem aqui sintetizou. Muito obrigado, Sr. Deputado. Novamente a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, os médicos especialistas estão à espera há 10 meses de concurso. Segundo as organizações do setor, 200 a 300 médicos já estarão desistidos da espera e